A guerra israelo-palestiniana, como começou devido a um poço de água há cerca de 4.000 anos. Deus e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo continua no meio de nós. Vamos então ler a palavra do Senhor. Vamos ler em 1 de Samuel 4:2. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair contra Israel. E estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha no campo uns 4.000 homens. Portanto, nós voltamos aqui no tempo. É uma guerra que se desenrolou no tempo do profeta Samuel. Portanto, meus irmãos, há mais de 3.000 anos. O profeta Samuel é um pouco anterior ao milénio antes de Cristo. Estamos a falar numa batalha há cerca de 3.000 anos entre os filisteus e Israel. E aqui vemos que Israel teve uma pesada derrota. Perderam-se nessa batalha 4.000 homens. Vamos ler agora 1 de Samuel 4, 3 e 4. E voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: porque nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Na sequência daquela batalha em que perderam a vida 4.000, tragamos de Siló, então tiveram uma ideia, tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor e venha no meio de nós para que nos livre da mão dos nossos inimigos. Ora, meus irmãos, antes de continuar a ler, eu faria aqui uma chamada de atenção, porque vamos lá ver. Nós, quando recorremos, nós todos, quando devemos recorrer às bênçãos e à misericórdia de Deus, temos de ter a noção se estamos a pedir uma coisa que é justa, na nossa consciência, se é uma coisa que é injusta. Porque indo ao nosso irmão, acabou de ler, andar a usar o nome de Deus em vão não deve ser prática de quem acredita no Deus Criador. Nós fazemos asneiras, não é? Comprovadamente asneiras. E depois vamos recorrer a Deus para nos salvar do sarilho em que nos metemos. Isso não é muito lógico. Nós devemos, antes de meter nos sarilhos, pedir a Deus que nos dê orientação para não nos metermos Deus. Não é? Agora, se declaradamente nós vamos meter em problemas, fazemos problemas, e depois, da guarda, meu Deus, vamos lá, socorre-nos, não deverá ser uma boa prática. Mas pior, eles fizeram pior. Então, espera aí, como nós fomos derrotados na batalha, não interessa porquê, né? O que é que nós fizemos? Deviam pedir à sua consciência, mas, meu Deus, o que é que nós fizemos para merecer isto? Isso é que nós devemos fazer. Isso é que eles deviam ter feito. Não, foram à pressa. Já sei, vamos buscar a arca da aliança, levamos a arca da aliança outra vez para a batalha com os filisteus, e aí, com a arca da aliança, temos o problema resolvido. Estão a ver, irmãos? Isto é perverso. Isto é perverso. Isto é usar, não o nome de Deus, mas o poder de Deus. Todo o poder de Deus estava na terra, naquela arca da aliança. Estava ali o poder todo de Deus. A nuvem sagrada acompanhou aquela arca. Estava ali a lei, foi escrita por Deus. As tábuas de pedra foram escritas. E então, pois é, então vejam, no meio de nós para nos livre da mão dos nossos inimigos.
Enviou, pois, o povo, e é os anciãos, é aquelas pessoas que deviam ter mais juízo, que já têm um bocado de idade, não é? É os anciãos é que tiveram esta brilhante ideia, não é? Enviou, pois, o povo a Siló e trouxeram de lá, estava em Siló, a Arca da Aliança, veio no tabernáculo, quando entrou na terra prometida, em Siló. É uma das coisas que eu tenho curiosidade, já visitei muito Israel, e se Deus quiser ainda lá voltarei, e tenho acompanhado isto de Siló, porque de Siló está uma profecia muito gira, de Siló virá aquele que se refere a Jesus Cristo, é uma profecia muito engraçada, que eu gosto imenso. E então, Siló foi a parte da terra de Israel onde a Arca da Aliança teve mais tempo. E há tempos eu acompanho mais ou menos estas coisas, estes achados arqueológicos, e foi descoberta uma zona grande, empedrada, onde se pensa que teve a Arca da Aliança. Portanto, imaginem o que é agora o corrupio de judeus que vão lá, digamos, em peregrinação, ver o sítio onde teve ali em Siló a Arca da Aliança. À parte disto, então, pois, o povo enviou, pois, o povo a Siló e trouxeram de lá a Arca da Aliança do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins. Então aí, e os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a Arca da Aliança de Deus. Este Eli foi, digamos, o último juiz de Israel. Há quem diga que foi Samuel, que foi o profeta. Eu considero mais Samuel como o primeiro dos grandes profetas do que propriamente como o 14º juiz. Mas pronto, o Eli foi o 13º, antes dele foi o famoso Sansão, e então eu considero mais que Eli foi o último juiz de Israel. Quer dizer, o próprio juiz de Israel estava a apadrinhar tudo isto, não é? Vamos ler agora o 4:10. Então pelejaram os filisteus e Israel foi ferido outra vez. Israel foi ferido outra vez. E não foi coisa pouca. Fugindo cada um para a sua tenda, e foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens. Mais 30.000 homens. E o que é que aconteceu à Arca da Aliança? A Arca da Aliança foi tomada pelos filisteus. Bem, nesta altura convém a gente fazer um parênteses e ver o seguinte. Então, qual era a meditação que eu me propus hoje com os irmãos? Era o seguinte, era a guerra Israel-Palestina, como começou e como vai acabar. Bom, mas então, entre Israel e os palestinos, o que é que isto tem a ver com os filisteus? Ora, bom, tem muito a ver com os filisteus, porque os filisteus são os antepassados dos palestinos. Porquê é que há esta diferenciação? É uma questão de linguagem, Portanto, os irmãos sabem que até aos gregos, até aquele império de Alexandre, era tudo em hebraico, aramaico, enfim, não havia ali outra língua preponderante. A partir de Alexandre o Grande, em 300 e tal antes de Cristo, começou a haver o grego, a língua preponderante, todo aquilo, desde a Índia até à Europa, norte da África, o grego. E o grego tem várias letras, tem uma delas que é o psi, não é bem psi, é uma letra que não existe no nosso alfabeto latino, eles leem um P, no fundo é um P, mas que se lê-se assim, lê-se um P com um F a sair, com um sopro a sair. E essa letra foi utilizada por os gregos para dizer a palavra filisteu, em grego. Os latinos, pois os romanos, como não tinham essa letra, o que é que eles fizeram? Utilizaram a letra P com um H, para dar este som. Estão a ver? E então ficou Fi, é a letra Fi. É uma letra que é muito utilizada em matemática, em física, enfim, noutras ciências, uma letra grega que é uma bolinha com um traço e depois a maior é outro, parece um C maiúsculo. E então essa letra
que pretende transmitir a entoação que os gregos davam àquele nome filisteu, passou a ser filisteu. Filisteu. Com um P e um F. Na maior parte destas palavras, eu em miúdo lembro, eu ia para a escola lá em Grândola, aprendia aquelas coisas, aprender a ler, aquelas coisinhas, e passava lá em frente da farmácia. E a professora, depois lá a farmácia, quando eu aprendi a escrever farmácia, depois passava ao pé da farmácia, olhava e via farmácia com PH. Eu assim, então mas fiz uma confusão de tal modo, passados estes anos todos ainda me faz confusão. Portanto, era este PH. Na maior parte dos casos, perdeu o P e ficou só o som preponderante do F. Farmácia. Ofélia, enfim, fase, uma série de nomes que perderam. Noutros, como em Filisteus, que era PH filistino, que os romanos chamavam filistino, preponderou o P e ficou palestino. Portanto, toda esta explicação penso que é importante para nós percebermos porque é que se diz filisteu num lado e se diz palestino ou palestiniano. Os brasileiros dizem palestino, e eu até acho que é melhor, nós dizemos palestiniano. Portanto, filisteu, filistino, palestino é exatamente o mesmo povo. Portanto, este povo que nós estamos a ler nesta batalha com os judeus são os palestinianos, os ascendentes dos palestinianos. Estão a ver, irmãos? Portanto, é preciso nós entendermos isto. Estes pormenores, penso eu, que são úteis para entendermos a Bíblia. Vamos ler agora o 5:1-2. Primeiro Samuel 5:1-2. Os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e a trouxeram de Ebenezer a Asdod. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a colocaram na casa de Dagon e a puseram junto a Dagon. A Dagon, o templo de Dagon, eu penso que era em Gerar, porque havia, naquela altura, os filisteus estavam todos em Gaza, tal e qual como hoje, Gaza. Gaza que é a terra dos filisteus. A capital, neste tempo, dá a ideia que era Gerar, que é no sul de Gaza, mais virada já para aquela fronteira com o Egito. E Gaza é mais a norte, é a meio, mais ou menos, a cidade de Gaza mesmo, no que se chama aquela faixa de Gaza. Tomaram os filisteus e a colocaram em Dagon. E este templo de Dagon, Dagon era o deus peixe. Era o deus peixe. Era o deus principal dos filisteus. Na altura eles ainda não havia religião muçulmana. Dagon era o deus peixe. Vamos ler agora o 7:3-4. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: então chegou a altura, não é, de ouvir a voz de Deus. Quando nós fazemos a geneira, fazemos isto, caímos na desgraça, mesmo eu estou a falar isto, eu também, tudo isto já me aconteceu a mim. Eu já fiz isto na minha vida, fiz grandes asneiras, caí, todos, eu não sei se cada um na sua vida tem esses por nós fazemos coisas que não devemos fazer e caímos. E então, chega a altura de quê? De ouvir a voz de Deus. Mas que fazemos tanta coisa que não devemos, de vez em quando temos que cair, temos de ouvir a voz de Deus. Não é? Temos de ouvir a voz de Deus. É imprescindível. Mesmo que a gente esteja afastado já há 20 anos de Deus. Mas precisamos da voz de Deus. E então, lá veio a voz de Deus, irmãos. Lá veio Samuel dizer: se com todo o vosso coração vos convertedes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos, as tarotes, as imagens, as de pau e de pedra que vocês adoram, os ídolos musicais e isto e de outros modos, de futebol e do que quer que seja, de ídolos que vos corrompe, de jogo, também é um ídolo. E não tem vindo um senhor que estava com uma meia dúzia de raspadinhas numa mesa e ele estava... São ídolos, irmãos. São coisas que corrompem as pessoas, não é? Tirai dentre vós esses deuses estranhos. Aquele Israel, que é o povo de Deus que a gente admira, que eu admiro, que eu vou lá tanta vez porque os admiro. Continuam a ter estes tal.
e preparai o vosso coração ao Senhor e servi só a Ele e vos livrará da mão dos livres. Estava ali a receita, o doutor, o Samuel agora parecia ali o doutor. Está a receita, olha a receita é esta, tac, 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 tac. Tão fácil, eles até já sabiam a receita. Mas não o cumprem, não tomam os comprimidos, o xarope que devem tomar. Então os filhos de Israel tiraram, então eles finalmente, então, vamos lá então. Então os filhos de Israel tiraram de si os balins, vejam bem, os balins e os astarotes, e serviram só ao Senhor. Pronto, e então esta guerra no tempo, no princípio da monarquia de Israel, enfim, aquilo, eles tinham ainda mal aconchegado ali na terra e tal, e sofreram. Reparem, vejam só este pormenor. Só ali vimos 34 mil, mas a guerra ainda continuou, e depois ainda continuaram. E depois os filisteus, os palestinos da altura, não podiam, com aquele poder todo de Deus, e então eles próprios devolveram a Arca da Aliança. Mas a Arca da Aliança ainda lá teve 7 meses. 7 meses, hein? No templo do Dagon, lá, tal. Hein? Isto, irmãos, foi terrível. No fim, para ali 50, os israelitas perderam para ali 50 mil pessoas. Basta fazer a extrapolação. Agora, neste ato bárbaro da invasão, foram assassinados 1.400 israelitas, esta barbárie que se fez agora, 1.400 israelitas pelos palestinianos. Para uma população de 9 e tal milhões, eles já têm quase a nossa população. Nesta altura, a população pouco seria de 1 milhão e tal, ou seja, estamos a falar 8 vezes mais. Se ali morreram 50 mil nesta luta com os palestinianos, com os filisteus, equiparando agora, seriam umas 400 mil pessoas. Estão a ver? E morreram morreram 1.400. Então vejam bem o gigantismo desta guerra que os israelitas sofreram nesta altura com os palestinianos. Bom, mas o tema, repito, hoje é nós, no tempo, não gosto de exceder o tempo, é nós meditarmos um pouco sobre como começou e como vai acabar. Pronto. Já vimos que isto foi uma guerra que tem sido longa e continua, enfim. E então, nada melhor para uma pessoa que queira fazer assim um bocadinho de história disto, que ver aqueles vídeos todos, não é? As CNNs, as entrevistas, os YouTubes, ler os jornais, o que eles dizem, porque a gente aprende muito com essa gente toda, não é? Pois eu digo-vos, irmãos, eu não vi um único, em inglês, jornais americanos, séries americanos, não vi um único que eu esteja completamente de acordo. Rádio, todos os dias andava rádio, no Observador, coisa, tudo, a análise, o analista. Os analistas quase todos começam, tudo começou em 1948. E eu rio. Ainda agora acabámos de ver esta foi há 3.000 anos. Eu rio, não é verdade? Eu rio. Vem outro dizer, não foi bem, foi 48, mas o problema foi em 1967. Não foi na fundação do Estado de Israel, em 67, que é aquela guerra dos 6 dias, aí é que é a catástrofe, eles têm um nome, chamam-lhe de 48 a catástrofe, não sei, que tiraram das nossas terras. Quando eles falam tiraram das nossas terras, eu rio-me. Okay? Eu rio-me. Ainda há bocado o irmão falou o monte do templo, onde estão lá aquelas 2 mesquitas, que eu já visitei mais que uma vez. E sabem o que é que está debaixo daquela cúpula dourada da mesquita de Omar? Sabem, irmãos? Está uma pedra. Pedra do Monte Moriá. Está lá. Que era o centro do templo, onde os judeus, os sacerdotes, esfolavam, matavam os cabritos da Páscoa e das festas judaicas. Está lá.
A pedra enorme, nós visitamos, é enorme. Sabem que pedra? Essa é a pedra de Moriá, onde Abraão foi oferecer o seu filho Isaque ali e tal. E eles dizem que é. Então, de quem é aquilo, irmãos? Quem é aquilo? Aquele terreno, sabem? Aquele terreno. Aquele terreno foi comprado pelo rei Davi, está lá. Portanto, o que está lá só pode desaparecer, não há outra hipótese. Não há hipótese, não tenho a mínima dúvida. Eu não tenho a mínima dúvida que aquilo não vai estar pedra sobre aquilo. Portanto, reparem, os filhos de Israel arrependeram-se, caíram no bom caminho e a coisa resolveu-se. Mas vamos ver então como tudo começou. Vamos ler em Gênesis 12, 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Vamos ler agora o 12, 5. Os mesmos Gênesis 2:5. E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão Harã, não é? O irmão Harã, e todos os bens que haviam adquirido e as almas que lhes sentaram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. Portanto, há muitas vezes, isto omite-se um bocadinho, mas é preciso ter atenção. Ele estava na terra de Ur, na Caldeia, ele era caldeu, hein? Eu, quando digo isto aos israelitas, eles ficam fulos. Vocês são iraquianos, pá, desculpem. Eles vieram da terra de Ur, que é ali no Iaque, ainda há um zigurato de Ur. Não visitei esse, mas pode ser que um dia seja. E então foi para a terra de Harã. Harã é no norte da Síria, na zona da Síria, ali aquilo. Aí é que eles tiveram muitos anos, aí morreu Harã, e fizeram ali uma grande comunidade, criaram uma língua própria, o arameu, enfim. E dali então é que vieram para a terra de Canaã. E vieram para a terra de Canaã e chegaram à terra de Canaã. Bom, vamos ler agora o 10, 19. O 10, 19. E a terra de Canaã? O que era a terra de Canaã? Toda aquela terra de Canaã era, digamos, a parte do Líbano, da Síria, uma parte da Síria, da parte da Jordânia, toda a zona de Israel, Gaza, até quase hoje. Tudo aquilo era a terra, é os cananeus. Desde Sidon é na Fenícia, estão a ver? É aquela jovem Cirofenícia que foi curada, indo até Gerar. Gerar era no sul da faixa de Gaza, toda aquela parte mediterrânica de Israel. Indo até Gaza, indo para Sodoma e Gomorra, do outro lado do Mar Morto, a de Mais Zebum, que eu não faço ideia de onde é, e muita gente não sabe também, porque são coisas muito antigas que não há historicamente e tal. Então, eles foram para a terra de Canaã. Bom, então, reparem, a terra de Canaã estava com dois grandes povos, os filisteus em Gaza, e os fenícios em Sidom, vai ali até quase Haifa, um bocadinho a norte da atual de Haifa, do Monte Carmelo, onde o Elias esteve. Pronto. Então, e eles, vamos lá ver. E quando Abraão chegou, por ordem de Deus, à terra de Canaã, ele foi empurrar os filisteus para o mar e os fenícios para o mar? Não. Ele foi morar, ele foi habitar na parte que não estava habitada. Qual era? Era a parte árida, montanhosa, toda aquela zona de Jerusalém que fica a 700 e tal metros de altura, só pedras, para nascer lá um pinheirozinho daqueles mansos. Coitado, leva 100 anos para crescer um pinheirozinho pequenino. Tudo, e vai até, acompanha Gaza na parte pedregosa e não sei o que mais, vai até depois a Berseba, que é a grande cidade já do deserto israelita, a caminho do Sinai. Eles ocuparam essas partes. Então, mas como é que eles sobreviviam? Não é uma boa pergunta? Eles quiseram ir ocupar uma terra, isto é muito importante, historicamente, isto é que é a base do começo do conflito entre os judeus. Ninguém fala nisto, porque não tem este livro de história que nós
temos. Este é que é o verdadeiro tipo de história. Isto é que é a verdade, irmãos. Não ocuparam 1 milímetro de terra de ninguém. A Cisjordânia era ocupada por quem? Ninguém. Aquilo é só pedras, só tudo. E depois lá embaixo, no pé do Mar da Galileia, da zona de Jericó, por aí adiante, enfim, aí havia já outras tribos e tal. Mas eles ocuparam nada, a ninguém. Isto é bom que seja dito e repetido. Vamos ler agora o 21, 25 a 27. Abraão, porém, depois de toda esta espalhar a família por aqui e tal, por esta zona, vou contar-vos um episódio entre Abraão e o rei dos filisteus, dos palestinianos da altura, que era Abimeleque. Abraão, porém, repreendeu Abimeleque por causa de um poço d'água. Uma luta, foi falar com ele, bom, lá foi com o seu séquito todo falar com o rei Abimeleque. E davam-se bem, ainda falavam um com o outro, portanto, a coisa era amistosa. Por causa de um poço d'água. O que é que tinha acontecido, irmãos? O que é que teria acontecido com o poço d'água? Que os servos de Abimeleque haviam tomado à força. Isto parece anedótico. Mas o começo da guerra, que hoje mata pessoas, dilacera, decapita pessoas, começou por causa de um poço de água. Então disse a Abimeleque: eu não sei quem fez isto. E também tu não me fizeste saber, eu ouvi se não hoje, só hoje é que me disseste. E cobrão ovelha e vacas, e Deus a Abimeleque fizeram-nos uma aliança. Portanto, reparem, as coisas terminaram da melhor maneira. O rei compreendeu que ele tinha razão. Mas fizeram uma aliança e a coisa até parece que ficou muito bem. Vamos ler agora o 26, 32 e 33. E aconteceu naquele mesmo dia que vieram os servos de Isaque, agora já o seu filho Isaque, continuaram lá, e anunciaram acerca do negócio do poço. Continuava a luta do poço. Oh, meus irmãos, quem vive numa terra desértica, sem nada, se não tem água, então morriam todos. Portanto, isto era vital. Este assunto, que agora parece-nos um bocadinho até caricato e até anedótico, era vital para a vida das pessoas. Acerca do negócio do poço, tinham cavado. E disseram: temos achado água. E chamou Seba. Por isso é o nome daquela cidade, Berseba, até o dia de hoje. Reparem, tinha muita importância esta história de um poço? Ai, pois tinha. É porque aquilo é tudo pedra, irmãos. Para cavar um poço, tinha de haver um trabalho gigantesco daquelas pessoas. Para não fazerem guerra com o vizinho, que tinha à beira-mar, a Gaza é aquilo à beira-mar, Gaza vem até Tel Aviv, né? E eles não tomaram, Gaza eles não queriam saber, Tel Aviv, eu perguntei lá ao guia Israel, quando lá tive, então mas porquê é que eles, esta zona de Tel Aviv, sabem porquê? Porque esta zona de Tel Aviv é toda pantanosa na altura. E foi os judeus, quando depois, em 1940, foram para lá, que puseram lá imensos eucaliptos para chupar aquela água toda e tornar aquela zona habitada como está hoje, linda, cidade linda. Chamou Seba, por isso o nome daquela cidade de Seba até o dia de hoje. Ou seja, reparem, o que é que os israelitas fizeram? Ó Senhor, orienta-nos, Senhor. Não temos que dar beber aos nossos animais. Oriente. Deus orientou-os. Trabalho, muito trabalho, abrir poços de água ali, vá, cavar pedra, partir pedra, achar água. Vamos ler agora 26, 14. Irmão, posso só fazer uma pergunta? Diga, irmão. Este aspecto é muito importante do poço, porque há vários tratados que foram descobertos pela arqueologia dos povos daquela época, em que se alguém, num terreno deserto, conseguisse construir um poço que desse água, essa pessoa tornava-se proprietária do seu terreno. Pois, exatamente. E nós não temos essa noção hoje, mas aquele poço É de uma importância. é uma coisa importantíssima. Exatamente. Isso era não só para Israel, mas para todos os povos ali à volta. Isso era uma coisa adquirida por todos os povos. Exatamente. 26, 14.
E então, já o seu filho Isaac, já estamos no seu filho Isaac, o que é que aconteceu com este labor todo? Trabalho enorme que eles tiveram, aquele povo, com as suas mãos construíram uma rede de poços naquela zona desértica. E tinha, Isaac, está-se a referir-se ao Deus já Isaac, e tinha possessão de ovelhas, e possessão de vacas, e muita gente serviço. O que é que aconteceu, irmãos? A inveja. Aqui é que começou a verdadeira guerra. Até aí o Abimeleque, fizeram um poçozinho e tal. Quando eles viram, então aquela terra desértica, pedregosa, 40 e tal graus, 50 graus no verão, que ninguém podia lá viver, aqueles gajos, olha para eles, estão cheios de dinheiro, pá, cheios de ovelhas, cheios de gado, têm pessoas já a trabalhar para eles. Apareceu a inveja, irmãos, a inveja, é verdade, terrível. E aqui já a coisa começou a mudar de figura, não é? A coisa já começou a mudar de figura. Podia ler mais nesta parte, mas os irmãos estão a ver o destino que aquilo tem, não é? Vamos ler o 26:15. Sabe o que é que a inveja faz, irmãos? A inveja é terrível. O que é que eles se agarraram? Saíram em bandos armados, atrás dos poços todos, e todos os poços que os seu pai tinham cavado nos dias do seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram terra. Morram! Sem água. O que a inveja fez, irmãos? Hã? Isto é que foi o começo da guerra, foi aqui. Aqui já é guerra. Então e agora Abraão não se tem o direito de defender? Então tiveram aquele trabalho todo. E agora? Sabem agora? Vamos ler agora. Vamos ler o 18 e o 19. Vamos ler o agora, irmãos. E tornou Isaac e cavou os poços de água que cavavam nos dias de Abraão, seu pai. E que os filisteus entraram. E destapou aquilo tudo, tirou as pedras todas dos poços, cavou novos poços. Estão a ver? Desculpem eu estar assim um bocadinho excitado, mas isto realmente dá. Isto revolta uma pessoa, não é? Então de quem é a culpa desta guerra, irmãos? Então está aqui tudo tão claro. Um povo que só, não queremos, temos o nosso cabo, não presta para nada, deixa estar. O pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus não é nada, irmãos. E chamou-os pelos mesmos nomes, o poço Bet-Semes, o poço Bet-Elézer, todos, chamou-os por mesmo nome do pai. A isto chama-se persistência, trabalho, honradez, irmãos. A pessoa ter bens daquilo que fez com as suas próprias mãos. E tornaram a achar, diz no final, no 19, outro poço de águas vivas. E pronto. E é assim. Portanto, como começou foi assim. O resto da história, lemos no início, foi guerras e mais guerras. E continua e onde continuar. E como é que vai terminar, irmãos? Para não roubar muito mais tempo, vamos terminar com Apocalipse 27:9. E acabando-se os 1000 anos, o tal 20, quando o irmão está a dizer, eu vou ler o capítulo 20 do Apocalipse. Eu gosto muito do capítulo 20. Diga assim, não digam que ainda vai ler, bendito bem foi. Vamos terminar da mesma maneira, irmão. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. E será a enganar as nações que estão sob os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as juntar e matar. Portanto, isto Gog e Magog, todos sabemos, são nomes simbólicos, não é? Gog representa a pessoa em si. Eu hoje, quando vejo vem aquele do Irão falar, digo assim, lá está o Gog.
Lá está o Gog. Agora ao Gog juntou-se o Putin também. O Putin juntou-se ao Gog também, são muito amigos. Enfim, todos são. A terra deles é a terra de Magog, enfim. A gente não sabe, mas é como o irmão dizia, que a gente vê a evolução disto e começamos a ver para onde é que isto vai, não é? Reparem, cujo nome é como a areia do mar para juntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra. E para onde é que esta gente toda está interessada em ir, irmão? Em subir? É para aquele monte de Moriá que o David comprou. Para aquele sítio. Ali está. Subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, a Jerusalém. É o foco desta gente. Não é? E depois lá vai haver, Deus desceu fogo do céu e os devorou. Pronto. Vai terminar assim. Está aqui tudo escrito. Se quiser saber mais acerca deste tema de Israel e o seu papel na história atual através da visão que a Bíblia nos apresenta, peça a nossa revista Compreender, distribuída gratuitamente, quer na versão em papel, quer na versão digital, disponível no nosso site. Consulte os nossos endereços